Olá, alunos do SEGI, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do 6º ano. A disciplina é Língua Portuguesa, e nós iremos estudar interpretação de texto. É como se fosse uma continuação do texto que nós lemos na aula passada. Vocês lembram? De Contos Maravilhosos? Só que nessa aula nós não iremos estudar, gente, sobre redação, sobre narração, enfim. Nós iremos pegar alguns trechos desse texto e nós iremos estudar a parte gramatical, certo? Então, pegue seu livro didático, pegue seu caderno e sua caneta, porque além de assistir, você vai ter que resolver uns exercícios, ok? Então, quando você pegar o seu livro didático, você vai abri-lo na página 103 e nós iremos até a página 104, ok? Vamos começar logo. Só quero lembrá-los do texto que nós lemos na aula passada, que era de uma princesa. Vocês lembram? O nome do texto é Entre Leão e Unicórnio, que o sonho dela se materializava. Tudo que ela sonhava se tornava real enquanto ela estava dormindo. Quando ela acordava, tudo ia embora. Lembram disso? Pois então, vamos à aula. Nós vamos iniciar já com uma pergunta. Na página 103, vocês vão ver a questão número 1. Leia novamente o início do conto. No meio da noite de núpcias, o rei acordou, tocado pela sede. Já ia se levantar, quando junto à cama da sua recém-esposa, viu deitado um leão. Letra A. A expressão destacada é formada pelo acréscimo do elemento recém, a palavra esposa. Que sentido essa expressão tem? Ele quer saber, gente, essa palavra que está antes de esposa é chamada de prefixo. Ela foi acrescentada para dizer o quê? Que a esposa dele era uma esposa como, gente? Uma nova esposa, uma esposa como? Que acabou de se tornar esposa. Então, quer dizer, alguém que acabou de se tornar esposa. Por isso que a ideia é recém-esposa. Então, o que você colocaria aí na letra A? Recém-esposa significa a pessoa que acabou de se tornar esposa, certo? Letra B. Localize no texto um trecho que comprove sua resposta e copie no caderno. Então, você vai achar lá um momento que diz que ele acabou de se tornar esposa. Então, você pode muito bem lá no texto e achar o momento que fala que ele casou, que ele tinha acabado de casar. Então, eu consigo encontrar, fala assim mesmo. O texto refere-se à noite de núpcias, que é a primeira noite que o marido e a mulher passam. Olha só. Então, você vai encontrar lá no texto o momento que mostra que eles tinham acabado de se casar e você vai escrever aí na letra B, certo? Letra C. Utilizando o elemento recém, que eu disse para vocês que é um prefixo, forme no caderno a palavra que indique um trabalho que acabou de ser concluído. Como é que você escreveria desse jeito, gente? Um trabalho recém-concluído. Então, quer que você acrescente esse recém aí, esse prefixo em todos as opções aí, 1, 2 e 3. Então, um alimento que acabou de ser preparado, o que você colocaria? Um alimento recém-preparado, um objeto que acabou de ser fabricado, objeto recém-fabricado. Então, é isso que ele quer que você coloque. Certo, gente? Letra D. Escolha uma das palavras formadas no item C e elabore uma frase com ela. Então, ele quer que você faça qualquer frase com a palavra que você acabou de fazer, ou recém-concluída, ou alimento recém-preparado, ou objeto recém-fabricado. Essa aí é pessoal, você vai colocar a frase que você quiser, certo? Vamos para as próximas questões, que já estão na outra página, que é a página 104. A segunda questão, vocês vão logo encontrar um trecho do texto também que vocês vão ter que tirar algumas respostas. Então, vamos lá. Leia atentamente o trecho a seguir. De fato, na manhã seguinte, o leão havia desaparecido sem deixar cheiro ou rastro, e o rei logo esqueceu de tê-lo visto. Esquecido, ficaria se dali a algum tempo, acordado à noite entre um suspiro e um ronco, não deparasse com ele no mesmo lugar, vulvo e vigilante. Dessa vez, custou mais adormecer. Quando a rainha despertou, o rei contou-lhe o estranho visitante noturno que já por 2 vezes se apresentava em seu quarto. Letra A. Localiza no dicionário o significado de vulvo. Gente, vocês estão na casa de vocês, é muito mais fácil. Então, você pode pegar
um dicionário e encontrar a resposta. O que é que vocês colocariam? Significa o que, vulvo, gente? De cor amarelado, de cor dourado, louro, ameaçador. Então, significa isso, gente. Como é que o leão é? Vulvo e vigilante. Então, ele era amarelo, dourado, entende? E ameaçador também significa isso, tá? Isso é o significado da palavra vulvo. A quem ou a que essa palavra se refere? Quem era esse vulvo e vigilante, gente? Aí no texto você consegue entender qual é. Era o leão, certo? Letra C. No trecho, essa palavra é um substantivo ou um adjetivo? Explique. Vulvo aí, gente, é um substantivo ou é um adjetivo? Lembrando, então, nesse momento nós temos que lembrar que os substantivos dão nome aos seres e às coisas. E os adjetivos, o que é que eles fazem? Eles dão característica, eles mostram, dão qualidades aos substantivos. Então, a gente viu que vulvo aí significa o quê? Amarelado, dourado, que mais? Ameaçador. Essas palavras são o quê, gente? Estão dando característica ou estão dando um nome para um ser? Estão dando características. Então, qual é a classe de palavras aí, gente? É um adjetivo, certo? Aí você vai explicar que é porque ele está caracterizando o leão, certo? Vamos para a terceira. Para se referir ao leão, no texto lido, foram empregadas outras palavras e uma expressão. Releia o trecho acima com bastante atenção e anote no caderno essas palavras e expressões. Então, olha, ela quer que você ache aí no texto outras palavras que no momento em que a pessoa está se referindo ao leão. Para não ficar falando leão, 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 então ela fala outros termos. De que forma você consegue... Que outras palavras você encontra aí que pode substituir a palavra leão? Se você for ver, você vai encontrar o lo, tipo encontrar lo quem? O leão. Então, você vai encontrar o pronome oblíquo lo, você vai encontrar ele, ao invés de ficar falando, olha, contou-lhe. Então, você vai encontrar o lo, vírgula, o ele. Quem é mais? Estranho vigilante, visitante noturno. Olha, estranho visitante noturno também é um termo que está sendo usado para se referir a quem? Ao leão. Então, que outras palavras você pode ouvir? Você pode achar? Então, é isso. Então, é ele, lo e estranho visitante noturno. Certo, gente? Aí, vamos para a próxima parte do texto. Nós temos aí, gente, uma explicaçãozinha desses termos que a gente acabou de ver. Olha, chama-se de referente o ser ou assunto que recebe a designação diversas ao longo do texto. Então, referente é o leão, no caso, e as outras designações que a gente dá para ele ao longo do texto, tá? Então, ao invés de falar leão, a gente fala ele, a gente fala o visitante, e assim vai. Vulgo, né? Então, essas palavras, elas estão servindo para substituir quem? O referente, que é o leão. É só uma informação isso. Vamos para a quarta questão. Divida uma folha do caderno em duas partes. Olha esse exercício. Em uma, escreva leão e na outra, unicórnio. Então, você vai pegar a folha, fazer um risco bem no meio, colocar de um lado leão e do outro você vai colocar o quê? Unicórnio. Depois preencha a primeira coluna com todas as palavras e expressões do texto que se referem ao leão. E na segunda, com as palavras e expressões referentes ao unicórnio. Olha, gente, o texto é bem grande, então você vai ter que achar todas as palavras que você notar que está se referindo a ele. Você fala assim, subiu nas costas dele. Dele quem? Olha, a palavra ele aí, dele, né? Está se referindo a quem? Então, são essas palavras que ele quer que você tire e coloque aí nesse lugar. Então, vamos lá. Você vai encontrar, para leão, você vai encontrar o telo, tá? Telo quem, gente? Você vai encontrar ele, como nós vimos ainda há pouco. Estranho visitante noturno, como nós vimos ainda há pouco. Cruel carcereiro. Ulhê. Fera. Então, todas essas palavras estão servindo para substituir o referente que é o leão aí. Então, repetindo. Telo, ele, estranho visitante noturno, cruel carcereiro, ilhê. Ok? Fera.
por fim, fera. Agora ele quer que você ache as palavras que estão servindo para substituir a palavra unicórnio aí. Quais são, gente? Animal não tão inexistente, montada na minha imaginação, lhe, novamente você vai encontrar o lhe em vários momentos, que é o LHE, gente. Aquele, a montada da minha imaginação, aquele seu. Então são essas palavras, gente. Então, acha aí esses termos que são referentes do leão e do unicórnio e escrevam aí, certo? 2 colunas. Quinta, em sua opinião, por que usamos palavras e expressões variadas para nos referir ao mesmo ser ou assunto ao descrever? O que você pode achar? Por que será, gente? Isso se chama coesão. O que quer dizer? Que fica chato você ficar repetindo o leão, o leão, o leão. Então, para que é que ele pega, às vezes, e substitui essa palavra por outra? Então, é isso que vocês têm que entender, que é para retomar a palavra leão, para ela não ficar tão repetitiva. É que nem se eu chegar com vocês e ler a história assim. João e Maria foram na floresta. João e Maria comeram doces. João e Maria mataram a bruxa. Olha como fica chato. Eu poderia muito bem falar. João e Maria foram na floresta, eles comeram doce. Às vezes você não precisa nem colocar nada. Eles comeram doce. Essas crianças mataram a bruxa, viu? Então, essas crianças, eles, são palavras que estão servindo para substituir, certo? Para retomar o referente, que é de quem você está falando. Então, o que você pode escrever aí, gente? Que serve para retomar o mesmo referente, ou seja, o leão ou o unicórnio, para não se tornar também repetitivo, às vezes para caracterizar também o referente, tá? Então, caracterizar, não se tornar repetitivo e retomar. Ok, gente? Vamos lá. É isso. Nós temos só até a 5ª questão. Foi bem rapidinho essa aula, não foi? Então, mesmo de sempre, gente. Fiquem em casa, evitem ficar saindo, não saiam por aí, gente, porque o vírus ainda está circulando, parece que já encontraram a cura, né? Todo mundo na rua. Não, mas se vocês puderem, se vocês não precisarem, fiquem em casa. Usem a máscara se forem sair, lavem as mãos, usem álcool em gel e espere tudo isso passar para vocês não ficarem doentes, ok, gente? Até mais.